Quantas vezes você já acordou e, antes mesmo de colocar os pés no chão, sentiu sua mente inundada por pensamentos pesados? Uma avalanche de preocupações, contas a pagar, problemas não resolvidos, conversas difíceis, lembranças do que não deu certo, medos sobre o futuro. Parece que o dia mal começou e já existe uma pressão invisível sufocando o peito. Muitos acreditam que isso é normal, que a vida adulta é assim mesmo, mas não foi para esse fardo que Deus o criou. Ele nunca pediu que você carregasse sozinho o peso de todas as suas ansiedades. Pelo contrário, o convite dele é claro e direto. Lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Esse é o segredo que muda completamente a maneira como enfrentamos cada dia. Não se trata de levantar da cama com todas as respostas prontas. Não se trata de ter soluções mágicas para cada problema, mas de começar o dia lembrando que não estamos sozinhos, que existe um Deus atento a cada detalhe, capaz de sustentar o coração em meio ao caos. Entregar tudo ao Senhor logo pela manhã não é apenas uma prática espiritual, é um ato de fé que redefine a forma como você encara a vida. O mundo ensina que devemos segurar tudo com as próprias mãos, que precisamos controlar cada detalhe, que a vida só funciona se estivermos sempre um passo à frente. Mas a verdade é que essa busca por controle se transforma em prisão. O coração vive acelerado, a mente não descansa e a alma perde a paz. Quando tentamos controlar o incontrolável, o resultado é sempre frustração e desgaste. Deus sabe disso e por isso oferece uma alternativa: soltar, confiar, entregar. Talvez você já tenha percebido como acordar com a mente cheia de preocupações rouba a sua energia. É como se o corpo se levantasse, mas a alma permanecesse curvada, esmagada pelo peso do que você ainda nem enfrentou. O medo se antecipa, a ansiedade cria cenários que nem sequer aconteceram. E antes de viver o dia, você já está cansado dele. Essa não é a vontade de Deus. Ele deseja que você acorde para a vida com serenidade, com clareza, com confiança. Ele deseja que cada manhã seja um lembrete do cuidado dele, e não um peso de responsabilidades impossíveis. Entregar tudo ao Senhor não significa se tornar irresponsável, nem viver de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu. Significa reconhecer que há limites humanos e que existe um Deus infinito que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Significa levantar-se disposto a fazer a sua parte, mas com o coração descansado, na certeza de que o resultado final está nas mãos do Senhor. Essa entrega é libertadora, porque tira de você a ilusão de controle e coloca a sua vida na direção certa, onde a confiança substitui a preocupação. Ao acordar e entregar tudo a Deus, você começa a experimentar uma paz que não se explica pela lógica. Você descobre que pode caminhar sem medo, porque não caminha sozinho. Você percebe que as batalhas existem, mas não precisam ser travadas com desespero. Você entende que cada desafio pode se transformar em oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. A diferença não está em viver uma vida sem problemas, mas em viver uma vida em que cada problema é colocado nas mãos daquele que pode todas as coisas. O convite de hoje é para que você não viva mais um dia comum, marcado pelo peso da ansiedade. É para que você viva um dia extraordinário, marcado pela leveza da entrega. Começar o dia entregando tudo ao Senhor é escolher caminhar com menos medo e mais confiança, com menos ansiedade e mais esperança, com menos peso e mais fé. É reconhecer que Ele é capaz de sustentar o que você não consegue, de resolver o que você não alcança, de proteger onde você não pode estar. Esse ato de entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria espiritual. É admitir que sozinho você não consegue, mas com Deus tudo é possível. É como se você colocasse suas preocupações em um altar invisível e dissesse: Senhor, aqui está o que eu não consigo carregar. Eu confio em Ti. E quando essa entrega acontece, o coração se alivia, a mente se aquieta e a alma encontra descanso. Hoje, antes de correr, antes de se perder em pensamentos, antes de ser consumido por preocupações,
Pare e escolha um novo começo. Escolha começar o dia entregando tudo ao Senhor. Escolha a leveza de confiar em quem sabe mais do que você. Escolha a paz que vem da presença dele. Quem começa o dia assim, não apenas vive diferente, mas aprende a caminhar em vitória, porque cada passo já não depende apenas de sua força, mas do cuidado fiel de Deus. Acordar já pensando em tudo que precisa ser resolvido parece inevitável. É como se a mente fosse programada para correr atrás de respostas antes mesmo que o corpo se levante. A lista de tarefas, os problemas familiares, os compromissos no trabalho, as contas acumuladas, os sonhos que ainda não se realizaram, tudo aparece de uma vez, como uma enxurrada de pensamentos que não dá espaço para respirar. Esse é o peso do controle humano. Acreditar que é você quem deve carregar sozinho o mundo nas costas. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado se torna. Há quem viva como se fosse possível controlar absolutamente tudo. Planejam cada detalhe, tentam prever cada cenário, se cobram por cada erro e se frustram por cada resultado que foge do esperado. Mas a vida sempre mostra que existem coisas fora do nosso alcance. O inesperado acontece, a doença aparece, o desemprego chega, os relacionamentos mudam e todas as certezas humanas desmoronam. O coração, que acreditava estar no comando, descobre que nunca teve o poder que pensava ter. Esse é o motivo de tanta ansiedade. Lutar por um controle que nunca esteve em nossas mãos. Quando tentamos segurar a vida sozinhos, carregamos um fardo que não fomos criados para suportar. É por isso que tantos vivem exaustos, tensos, com a mente cansada e o coração aflito. O corpo pode até descansar durante a noite, mas a alma continua acordada, girando em torno de preocupações que não encontram solução. O controle humano gera uma ilusão perigosa, a de que tudo depende de nós. E quando não conseguimos, nos sentimos fracassados quando na verdade o erro não está em falhar, mas em tentar viver sem confiar. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo, nunca exigiu que tivesse respostas para tudo, nunca esperou que carregasse sozinho os pesos da vida. O que Ele pede é simples: confie em mim, entregue a mim, descanse em mim. A palavra é clara quando diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é uma sugestão, é um chamado de amor. É como se Deus dissesse: você não precisa carregar isso porque eu já estou cuidando. O peso do controle humano também cria um ciclo destrutivo. Quanto mais tentamos resolver com nossas próprias forças, mais percebemos nossas limitações. E quanto mais falhamos, mais nos afundamos em culpa e medo. É como correr em uma roda que nunca para, sempre cansado, mas sem sair do lugar. O coração não encontra descanso, a mente não encontra paz, e a vida se torna apenas uma sucessão de preocupações. Esse não é o plano de Deus para você. Ele deseja que você viva em liberdade, e essa liberdade só é possível quando você solta o controle. Soltar o controle não significa ser irresponsável, não significa abandonar suas obrigações, mas significa reconhecer que há limites para o que você pode fazer. Você pode trabalhar, mas não pode controlar o resultado. Você pode cuidar da saúde, mas não pode evitar todos os imprevistos. Você pode se esforçar em um relacionamento, mas não pode controlar as escolhas do outro. Há um ponto em que você precisa reconhecer que só Deus pode agir, e é nesse momento que a entrega se torna necessária. O descanso verdadeiro vem quando você entende que não está sozinho. Quando percebe que existe alguém maior do que você, conduzindo cada detalhe, o coração se acalma. Quando aceita que Deus está no controle, o peso que antes parecia insuportável se torna leve, porque não é mais você quem carrega. A ansiedade diminui porque a confiança cresce. O medo perde força porque a fé ocupa o espaço. O desespero se transforma em serenidade porque a presença de Deus garante segurança. Hoje, talvez você esteja vivendo exatamente nesse ciclo de tentar controlar tudo e acabar se sentindo esgotado. Talvez tenha acordado pensando em como vai resolver problemas que parecem não ter saída. Talvez esteja se culpando por coisas que não consegue mudar,
Mas o Senhor está lhe lembrando agora que você não precisa carregar esse peso. Ele quer que você entregue a Ele, que confie nele, que aprenda a descansar. O que você não consegue, Ele pode. O que você não enxerga, Ele já vê. O que você não alcança, Ele já preparou. Entregar não é desistir, é confiar. Não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É reconhecer que o controle nunca foi seu, mas sempre foi dele. Quando você entende isso, descobre que a vida não precisa ser uma luta solitária, mas pode ser uma caminhada leve, porque cada passo é sustentado pelo cuidado de Deus. Entre tantas histórias de fé e confiança registradas na Bíblia, existe uma que brilha de forma especial quando falamos sobre entrega total. A história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana era uma mulher marcada pela dor de não poder gerar filhos. O silêncio de Deus parecia prolongado, e as provocações que recebia a feriam profundamente. Ela chorava, se angustiava e se sentia impotente diante de uma situação que estava além de seu controle. Mas o que transformou a vida de Ana não foi a força de sua luta, foi o ato de entregar seu maior desejo ao Senhor. A Bíblia relata que, em meio às lágrimas, Ana se colocou diante de Deus em oração. Ela abriu o coração, expôs sua dor, mas fez algo ainda mais profundo. Entregou. Ela disse ao Senhor que, se ele lhe desse um filho, ela o devolveria a ele por toda a vida. Esse foi o momento decisivo. Ana não apenas pediu, mas rendeu o que havia de mais precioso em seu coração. A entrega mudou tudo, porque naquele instante a ansiedade deu lugar à confiança. Mesmo antes de ver a promessa cumprida, a palavra diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela encontrou paz antes mesmo de segurar Samuel nos braços, porque a entrega a fez descansar. Essa história nos ensina que o ato de entregar ao Senhor não significa perder, mas ganhar. Não significa abrir mão de sonhos, mas colocá-los nas mãos daquele que pode realizá-los no tempo certo. Ana descobriu que o controle não estava em suas lágrimas, nem em sua luta, mas em sua confiança. E Deus honrou sua fé concedendo-lhe o filho tão esperado que se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. A vida de Ana é prova de que entregar não é sinal de desistência, mas de maturidade espiritual. É compreender que os maiores milagres não acontecem quando tentamos segurar tudo, mas quando decidimos soltar e confiar. Entregar não é um gesto vazio, é um ato de fé que libera o agir de Deus. Assim como Ana, você também pode estar enfrentando algo que parece maior do que suas forças. Talvez seja um problema familiar, uma luta financeira, uma enfermidade ou um sonho que parece distante. Mas a lição é clara. Quando você coloca diante de Deus o que não consegue resolver, encontra descanso para o coração e abre espaço para que Ele faça infinitamente mais do que você poderia imaginar. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com um coração disposto a confiar. Eu reconheço que muitas vezes tentei carregar sozinho fardos que não me pertencem. Eu reconheço que quis controlar situações que estavam além da minha capacidade. Por isso agora eu escolho soltar. Eu escolho entregar. Eu escolho confiar. Eu abro mão de tentar resolver tudo com minhas forças e deposito diante do Teu altar cada detalhe da minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, as minhas preocupações pessoais. Cada pensamento que me rouba a paz, cada medo que me prende, cada lembrança que me atormenta, eu coloco em Tuas mãos. Eu entrego a Ti as contas que me preocupam, as decisões que não sei como tomar, as palavras que me feriram, os erros que me pesam. Eu não quero carregar sozinho o que o Senhor já se ofereceu para carregar por mim. Eu entrego também a minha família, cada relacionamento, cada pessoa que amo. Eu sei que não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor pode. Eu sei que não posso proteger de todos os perigos, mas o Senhor pode. Por isso eu confio, entrego em Tuas mãos a vida de cada um, pedindo que o Teu cuidado seja maior do que minhas preocupações. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos. Reconheço que sem a Tua direção, todo esforço é em vão. Reconheço que sem a Tua bênção, toda conquista é vazia.
Por isso, antes de dar qualquer passo, eu escolho colocar diante de ti os caminhos que desejo seguir. Se não for da tua vontade, fecha a porta. Se for da tua vontade, abre e guia-me com clareza. Eu entrego também os meus medos sobre o futuro, tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas já me causa ansiedade. Eu não sei o que o amanhã reserva, mas eu sei em quem eu confio. O Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus da eternidade. O Senhor já conhece cada detalhe que eu ainda nem vivi. Por isso eu escolho descansar em ti, confiando que o futuro não está em minhas mãos, mas nas tuas. E agora, Senhor, eu recebo a tua paz, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não se abala com notícias ruins, uma paz que guarda a minha mente e fortalece o meu espírito. Eu recebo a confiança de que o Senhor está cuidando de tudo e de que não preciso viver em desespero. Eu recebo a serenidade de saber que não caminho sozinho, de que não luto sozinho, de que não enfrento nada sem a tua presença. Que esta entrega não seja apenas palavras, mas seja verdade em cada decisão do meu dia. Que eu aprenda a soltar o controle, não apenas agora, mas em cada situação que tentar roubar minha paz. Que eu viva hoje consciente de que o Senhor é maior do que qualquer problema e que a tua vontade é melhor do que todos os meus planos. Hoje eu declaro que não carrego sozinho os fardos que me cercam, porque tudo já foi entregue nas mãos do Senhor. Eu afirmo que minha vida não é guiada pelo medo, mas pela confiança em Deus. Eu digo com convicção que não preciso controlar o que está além do meu alcance, porque o Senhor já governa todas as coisas. Eu declaro que a paz de Deus guarda o meu coração e que a serenidade dele preenche a minha mente. Eu afirmo que cada passo que darei neste dia será conduzido pela presença do Senhor. Eu digo que não vivo mais sob o peso da ansiedade, porque escolho descansar no cuidado daquele que nunca falha. Eu declaro que meus sonhos, meus projetos e meu futuro não estão soltos ao acaso, mas firmados nas promessas de Deus. Eu afirmo que nenhuma notícia ruim será capaz de roubar a confiança que tenho nele. Eu digo que não estou sozinho, porque o Senhor caminha comigo em cada momento. Eu declaro que a entrega me trouxe liberdade, que a confiança me trouxe descanso e que a fé me trouxe segurança. Eu afirmo que hoje é um dia de vitória, porque não vivo apoiado nas minhas forças, mas no poder de Deus. Eu digo em voz firme que escolho a confiança em vez do medo, a fé em vez da dúvida, o descanso em vez da ansiedade. Quando você escolhe começar o dia entregando tudo ao Senhor, descobre que não precisa lutar sozinho. Descobre que a força que sustenta a sua vida não vem de você, mas do cuidado fiel de Deus. O peso que antes parecia insuportável se torna leve, porque já não está sobre os seus ombros. A paz que antes parecia distante, agora se torna realidade, porque a entrega abre espaço para que o Espírito Santo governe cada detalhe. Hoje você pode seguir com confiança, sabendo que o futuro não está solto, mas seguro nas mãos do Criador. O medo não precisa mais ditar os seus passos, porque a fé já foi ativada em seu coração. A ansiedade não precisa mais controlar os seus pensamentos, porque a certeza do cuidado de Deus já se instalou dentro de você. Caminhe com serenidade, caminhe com segurança, caminhe lembrando-se de que nada foge ao controle do Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, declare em voz firme: hoje eu entrego tudo ao Senhor. Escreva isso nos comentários e transforme essa declaração em um testemunho vivo. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa aprender a descansar em Deus, porque muitas vezes a transformação de uma vida começa com uma simples palavra de fé. E se deseja continuar vivendo momentos como este, inscreva-se no canal e acompanhe cada nova oração. Aqui você encontrará encorajamento para os dias difíceis, esperança para os dias incertos e paz para cada manhã. Comece o dia entregando tudo ao Senhor e descubra que a verdadeira força não está em controlar, mas em confiar.